Fala, GCista, beleza? Vamos resolver questões de raciocínio lógico do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nós iremos resolver questões de raciocínio lógico matemático do Instituto Verbena, que irá aplicar, por exemplo, a prova do Instituto Federal de Sergipe no próximo final de semana, dia 7 de abril de 2024. Essas questões servirão para outros concursos que utilizam a ideia de raciocínio lógico no seu conteúdo. Então vamos resolver agora a primeira questão. Considere a proposição P, onde diz o seguinte: ao final de um curso, o aluno é aprovado. Sabendo que P é equivalente à proposição composta obtida pela conjunção das duas proposições seguintes, que o aluno atingiu a frequência de no mínimo 75%. R. A média final do aluno foi superior ou igual a 6. Qual proposição é equivalente a não P? Esse tio aqui, pessoal, ele representa não alguma coisa. Poderia também ser essa simbologia aqui, ó, não P. Essa cantoneira aqui também significa não P. Então, se ele quer negar a proposição P, o P aqui eu vou dizer que está sendo igual a quem? A Q e R. Se eu vou negar ele, ó, vai negar tanto a primeira, que é o Q, vai negar o conectivo I. Olha só, quando eu negar o conectivo I, ele vai virar o quê? Ou. E quando eu negar o R, vai ficar não R. Observa que vai aparecer dessa forma. O P, ele vai ter uma equivalência de não Q ou não R. Você marcaria a letra A. Então é dessa forma aqui, ó. Ele quer a conjunção das duas proposições Q e R. Tanto é que se você olhar para as alternativas, só tem Q e R. E ele quer negar. Observa que os conectivos lógicos que nós temos são a conjunção, que é o I, a simbologia é esse V invertido aqui, a disjunção inclusiva, que é o ou não exclusivo, que é um V, ó, simbologia de um V, a disjunção exclusiva, que é um V com o traço sublinhado, ó, o condicional se então, que é uma seta apontando para a direita, certo? E aí você observa que tem o bicondicional, indo e voltando, uma seta para a esquerda e uma seta para a direita, beleza? Que é o se e somente se. Então ele quer negar Q e R. Observa que para negar o I, ele vira OU. E para negar o OU, ele vira I. No caso, eu vou negar ambas as proposições. A negação de Q é não Q, que pode ser representado tanto assim, ó, não Q ou não Q, tanto faz. Negando o I, ele vira OU. E negando o R, pode ser tanto não R como uma cantoneira não R, tanto faz. Então observa que tem isso aqui, ó, como sendo a representação da negação de P. Agora observa, conectivo ou não exclusivo, que é a disjunção inclusiva. Se você observar, ele tem simbologia de um V. Observação, a conjunção e a disjunção inclusiva têm a propriedade comutativa. Se eu pegar Q e R, é a mesma coisa de R e Q. Se eu pegar as proposições Q ou R, é a mesma coisa de R ou Q. Comutatividade. Então, no caso, a negação de P, você vai negar o Q, que é não Q, vai negar o I, porque a conjunção, quando é negada, ela vira OU. E quando eu negar o não R, fica não R, gabarito, letra A. Então, repetindo, se eu tiver aqui uma proposição S e digo o seguinte, olha, ela está sendo equivalente a não T ou não R. Então, negar essa proposição S vai ficar como? A negação da negação é uma afirmação, então fica só o T. A negação do OU vira I. E a negação da negação vira uma afirmação. Aí, ó. Então seria dessa forma a negação dessa proposição S. Beleza, pessoal? Então gabarito aí seria a letra A. Próximo. Qual a negação da afirmação? Se ela é anapolina, então é goiana. Beleza. Como ele quer a negação, pessoal, a ideia da negação é bem simples. Você retira o se então, e aí você vai fazer o quê? Vai manter a primeira, colocar o conectivo I no lugar do se então e vai negar a segunda proposição. Então vai ficar o seguinte, ela é anapolina, até que ele deveria ter especificado quem é esse ela, né? Maria, Joana, botou só ela, né? Mas tudo bem. Então ficou assim, ó, ela é anapolina e não é goiana. Então o gabarito aí seria a letra A. Mas vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Pensa o seguinte, está aqui a proposição que ele nos deu, se ela é anapolina, então é goiana. Primeira coisa, eu vou substituir o conectivo se então pelo conectivo I, a conjunção.
para que eu possa ligar as duas proposições através desse conectivo chamado de e. Ele vai ligar. Próximo passo agora é manter a proposição ela é a napolina. Ele deveria ter colocado quem é esse ela, mas tudo bem, vamos continuar. E vou negar a segunda parte. Vai ficar assim, ó. Ela é a napolina, está sendo mantido. Colocar o conectivo i e vou negar a segunda parte. Ora, se ele colocou é Goiânia, como é que eu faço para negar? Não é Goiânia. Então você marcaria aí a letra A. Ela é a napolina e não é Goiânia. Qual é essa ideia aqui? A negação do se, então. Lembre-se, a negação do se, então, ó, tira tudo isso aqui, ó. Fica só o i para ligar duas proposições. Ele vai ligar a primeira e a segunda. A primeira eu vou manter e a segunda eu vou negar. Tá bom, pessoal? O pessoal chama de mané, beleza? Então vamos aqui marcar realmente a letra A. Próxima questão. Qual a equivalência da proposição a seguir? Se Laura é enfermeira, então trabalha no HU. Quando você pensar em equivalência, você vai pensar em duas possibilidades. Uma é a contrapositiva e a outra é a equivalência associada à disjunção, do ou inclusivo. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho assim, ó, se A, então B. Como é que eu faço para negar isso aqui? Vai ficar não B e não A. Ou seja, se não B, então não A. Observa que eu troquei de posição, e neguei ambas. Isso é contrapositivo. E a do ou? Você vai negar a primeira parte, vai colocar o ou e vai manter a segunda parte. Então, vamos lá. Você vai negar o A, vai colocar o conectivo ou e vai manter a segunda parte, que é o B. Então, é essa a ideia. Você tem duas equivalências, contrapositiva e a outra associada à disjunção. Então, veja o seguinte, ó. Vamos analisar passo a passo. Eu tenho aqui a proposição que ele nos deu. Como é que a gente faz a contrapositiva? Você vai olhar o seguinte, está aqui a primeira proposição, está aqui a segunda proposição. A segunda proposição vai virar a primeira, ó, trabalha no HU. E a primeira proposição, para nossa equivalência, ficará na segunda. Então ficou, trabalha no HU, é enfermeira. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou negar ambas. Se a primeira frase da equivalência ficou trabalha no HU, então não trabalha no HU é a negação. E a segunda parte da nossa equivalência ficou é enfermeira. Eu vou negar. Então vai ficar não é enfermeira. Ora, o sujeito aqui não é Laura? Se o sujeito aqui é Laura, agora é só colocar ela na frase. Vai ficar assim, ó. Se Laura não trabalha no HU, então não é enfermeira. Tranquilo? Você poderia substituir o se por quando, certo? Poderia colocar quando. Aí ficaria assim, ó. Quando Laura não trabalha no HU, você poderia tirar o então, deixar só a vírgula. Não é enfermeira. Esse então não é obrigatório ser colocado. Então tem prova de concurso que ele não coloca o então. Fica subentendido. O quando significa o se. Você pode substituir aí o se pelo quando. Então ficaria assim, ó. Se Laura não trabalha na HU, então não é enfermeira. Então você fez o quê? Você trocou de posição as proposições e negou ambas. Só isso que você fez. Marcando o gabarito letra C. O famoso inverte e nega. Eu prefiro troca de lugar e nega. Então gabarito é a letra C. Próxima. Continuando a ideia da equivalência do se então. Vamos lá. Qual a equivalência da proposição? Se Lia não é comediante, então trabalha com artesanato. Qual é a minha primeira tentativa? É você, por exemplo, negar de trás para frente, ou seja, da segunda parte para a primeira parte. Então, como é que ficaria? Se, como é que eu nego o sujeito Lia trabalhar com artesanato? Ficaria, se não trabalha com artesanato, quem? Lia. Então, ficaria, se Lia não trabalha com artesanato, então, como é que eu nego não é comediante? Então, é comediante. Tranquilo? Observa que aqui, ó, tem não é comediante no se então. Então, não é a minha resposta. Na primeira tem assim, ó, se Lia não é comediante. Falso. Não é dessa forma que eu vou fazer a equivalência. Observa, ele quer algo que seja equivalente. Por exemplo, ó, se eu pegar a tabela verdade do se então, você vai lembrar o seguinte, ó, eu tenho se P, então o quê? Se eu pegar aqui, ó, V, V, F, F, se eu pegar aqui, ó, VF, VF.
Beleza. Qual é o resultado disso aqui, ó? Qual seria o resultado? Vamos lá. Resultado seria se V, então V, verdade. Se V, então F, falso. Se F, então V, V. Se F, então F, também seria V. Então, qual seria o único caso onde eu tenho o resultado falso? Seria na famosa frase Vera Fischer, fantástico. Tranquilo? Agora vamos ver se é equivalente, ó. Qual é a ideia da equivalência do se P, então o quê? Você acabou de ver que seria nega a segunda, mantém o centão, nega a primeira. Então vamos lá, ó. Quando eu negar o V, se eu negar o V, ele vira F. Se eu negar o F, ele vira V. Se eu negar o V, ele vira F. E se eu negar o F, ele vira V. Agora, se eu negar o P, ó, tá aqui o P, que é V, ó, vira F. Se eu negar o V, ele vira F. Se eu negar o F, ele vira V. Se eu negar o F, ele vira V. Qual será o resultado disso? Vamos ver, resultado, ó. Então, se F, então F dá V. Se V, então F dá o quê? F. Se F, então V dá V. Se V, então V dá V. Observa que realmente, ó, existe uma equivalência. Isso aqui é equivalente. Beleza. Agora, ó, a equivalência que nós iremos trabalhar nessa questão, que seria a equivalência do ou inclusivo, do ou convencional. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, P, então o quê? Eu estou dizendo que a equivalência dela seria qual? A equivalência seria o quê? Negar a primeira parte, não P, substituir o conectivo condicional pelo ou e manter a segunda parte. Você acabou de ver que aqui nós temos ó, V, V, F, F, nós temos aqui V, F, V, F. E nós vimos que o resultado seria o quê? O resultado aqui nós vimos que seria V, F, V, V. Vamos lá. Negando aqui o P, ó. Negando o P, ficaria F. Negando o V, F. Negando F, V. Negando F, V. Observa que aqui é o conectivo OU. Eu vou colocar a palavra OU, para não confundir. OU, OU, OU. Beleza. Quem é o quê? É só manter, ó. V, F, V, F. Agora vamos lá. Vamos colocar o resultado disso, ó. Resultado. Qual é o resultado que nós temos de F ou V? Lembra que no OU basta um V para ser verdade, ó. Se tem um V, já é verdade. Agora tem aqui, ó, F ou F, ó. Se tem dois F no OU, já é falso. No OU basta um V para ser verdade, ó. Tem um OU e tem dois V, já é verdade. E aqui nós temos, ó, V ou F. Basta um V para ser verdade no conectivo OU. Então você consegue verificar e existe uma equivalência. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar aqui, ó. A primeira tentativa foi a contrapositiva. Troca de lugar e nega ambas, mantendo o centão. Então ficou, se Lia não trabalha com artesanato, então, como é que eu nego não é comediante? Ficou, é comediante. Não existe essa opção aí como resposta. Aí vamos para a segunda tentativa, que seria o quê? Vou substituir o conectivo centão pelo conectivo ou para ligar as duas proposições. Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou negar a primeira proposição e no terceiro momento eu vou manter a segunda proposição. Lembra que eu vou ligar as duas proposições com o conectivo ou. Beleza. Então vai ficar o seguinte, ó. Negando Lia não é comediante, fica Lia é comediante. Coloco o ou e agora mantenho trabalha com artesanato. Veja que essa opção está na letra A. Próximo. Nós iremos agora treinar a negação do se então e as duas equivalências. Vamos ver se a gente aprendeu. Ó. Observe a proposição a seguir. Quando faz sol, vírgula, fico feliz. Se isso caísse na sua prova, estaria subentendido que esse quando você pode substituir pelo se. E essa vírgula, após ela, ficaria o então. Então, vamos lá. Reescrevendo a proposição, ficaria se faz sol, então fico feliz. Vamos fazer a negação. Lembra da ideia da negação? Você vai fazer o quê? Você vai manter a primeira proposição, coloca o conectivo e nega a segunda proposição. Lembra que a primeira proposição aqui é faz sol e a segunda fico feliz. Se eu vou negar, eu retiro o se então, mantenho a primeira, coloco o conectivo e nego a segunda. Manter e negar. O
que o pessoal chama de mané. Manter e negar. Beleza. Agora, ó, ficou faz sol e não fico feliz. Mantive, faz sol, coloquei o conectivo i para substituir o centão e ligar as duas proposições. E depois o que foi que eu fiz? Eu neguei, fico feliz. Ficaria não fico feliz. Agora vamos lá. Primeira equivalência, contrapositiva. Qual é a ideia? É de você inverter ou trocar de lugar as proposições e negar ambas mantendo o centão. Ou volta negando. Tanto faz. Você escolhe. Então você vai olhar para lá, ó. Você vai olhar de trás para frente. Então ficaria assim, ó. Negando, fico feliz. Ó. Se não fico feliz, então, como é que eu nego faz sol? Não faz sol. Tranquilo? Seria a equivalência contrapositiva. Tranquilo? A segunda equivalência seria a equivalência do que a gente chama de disjunção inclusiva ou ainda pode ser chamada de ou não exclusivo. Então, olhando aqui para a nossa referência, ó, se faz sol, então fico feliz, como é que ficaria a equivalência? Seria substituir o centão por ou, negar, colocar o ou e manter, que é o chamado Neymar sentou. Então, você vai negar a primeira parte, faz sol, não faz sol. Retira o centão substituindo pelo ou, aí vai ficar não faz sol ou e vai manter a segunda parte. Fico feliz. Então, ficou não faz sol ou fico feliz. Tá aí, pessoal. Negação e duas equivalências para o sim então. Próximo. Em uma loja, os vendedores recebem um salário fixo de R$ 1.500, acrescido de uma comissão de 7% referente ao total que venderam no mês. Então, 7% em cima do total de venda. Qual será o valor recebido por um funcionário que vendeu R$ 9.000 no mês? Então, vai ser 7% sobre 9.000. Ou seja, o valor que ele vai receber seria 1.500 mais 7% de 9.000. Então, vamos lá. Solução. Valor recebido que eu vou chamar de R. Vai ser 1.500, que é o valor fixo, salário fixo, está aqui, ó, salário fixo, 1.500, mais 7% referente ao total de venda de R$ 9.000 no mês. 7% de o valor de venda, que eu chamei de V. Qual foi o valor de venda? 9.000. Vai ficar 7 sobre 100, porque 7%, 7 sobre 100 de 9.000. Então, agora eu posso cancelar 2 zeros aqui no numerador e 2 zeros aqui no denominador. Vai ficar 1.500 mais 7 vezes 90. 7 vezes 90 dá 630. Então, ficou 1.500 mais 630. Ora, quanto equivale 1.500 mais 630? Seria 2.130, gabarito, letra C. Próxima questão. Uma criança, utilizando um baralho de 52 cartas, formou um monte com uma carta, um monte com 2 cartas, um monte com 4 cartas e assim sucessivamente. Se a regra que a criança criou é que os montes, a partir do primeiro, devem ter sempre o dobro de cartas do monte anterior, quantas cartas sobrarão sem ser utilizadas? Então vamos lá, para a solução. O primeiro monte, uma carta. O segundo é o dobro, 2 cartas. O terceiro é o dobro de 2, 4 cartas. O quarto seria o dobro de 4, que seria 8 cartas. O próximo monte seria o dobro de 8, 16. O próximo monte seria o dobro de 16, 32. Eu não posso dobrar 32, porque vai para 64 e é maior do que 52 cartas. Então, paro aqui para ver o que acontece. Se eu somar 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, isso vai dar quantas cartas? 63. E passou de 52 cartas. Então, não me interessa dobrar o 16. Então, eu tenho que parar no quinto monte. Então, veja que eu tenho que parar no número 16, que é o dobro de 8, que é o quinto monte, como eu falei para vocês. Por quê? Se eu somar, vai ficar 31. Então, quer dizer o seguinte, que eu encontrei um total de 31 cartas dobrando a partir da primeira nesses 5 montes aí. Agora, como o total são 52 cartas, a pergunta é quantas sobrarão sem ser utilizadas? Então, é só pegar 52 menos 31, que vai dar 21 cartas. Você marcaria a letra B. Próximo.
Um aparelho de TV custava R$ 2.280. Na Black Friday, seu preço sofreu uma redução de 5% e uma semana depois, seu preço aumentou em 5%. Qual o valor da TV após a redução e o aumento do seu preço? Observe, essa questão eu posso trabalhar de várias maneiras. Eu vou resolver assim para você, olha só. Eu vou ter aqui uma solução. Eu digo o seguinte, o valor 2.280 é o 100% e ele vai sofrer uma redução. Então, 100% vai sofrer uma redução de 5%. E depois, ele vai sofrer um aumento, que é mais 5%. Então, o valor vai ser de quanto? V é igual a 2.280. O I você substitui pela multiplicação. 100% menos 5% dá 95%. 95 sobre 100. E 100% mais 5% vai dar 105%. Beleza. Agora eu vou simplificar. Vou dividir 95 por 5 e o 100 eu também vou dividir por 5. O 105 também eu vou dividir por 5 e o 100 também eu vou dividir por 5. Beleza, vai ficar assim, ó, V, que é o valor, 2.280 vezes 95 por 5 dá 19. 19 sobre 20 vezes 105 por 5 dá 21. 21 sobre 20. Agora eu posso dividir o numerador, porque isso aqui está multiplicando. Ó. Posso dividir 2.280 por 20 e dividir 20 por 20. Ó. Fica mais tranquilo. Ó. Vai ficar o seguinte, esse zero vai embora, ficou só 228 por 2, que vai dar 114. Então o valor vai ser 114 vezes 19 sobre 1, né? Porque 20 por 20 dá 1, vezes 21 sobre 20. Eu agora posso simplificar ainda dividindo 114 por 2, que 20 eu posso também dividir por 2, porque isso aqui está multiplicando. Ó. Então o valor vai ser quanto? Ó? Vai ser 57 vezes 19 vezes 21 sobre 10. Agora eu vou multiplicar tudo isso aqui. Ó. O valor vai ser quanto? 57 vezes 19 vezes 21. Faz aí. Beleza, você encontrou 22.743. E você divide por quanto? Por 10. É só deslocar uma casa para a esquerda. Vai ficar o seguinte, o valor vai ser 2.274,3. Aí você marcaria a letra B. Próxima. Uma empresa recebeu nas 7 primeiras semanas de 2024 os seguintes totais de reclamações dos seus clientes. Na primeira semana, 220 reclamações. Na segunda, 220. Terceira, 180. Quarta, 161. Quinta, 197. Sexta, 278. Na sétima semana, 224. Com base nos dados apresentados na tabela, o número mediano de reclamações recebidas nas 7 primeiras semanas por essa empresa é de quanto? Observa que aqui tem um conjunto de 7 elementos. Então, o que você vai fazer? Você vai organizar isso aqui em ordem crescente ou decrescente e verificar quem ficou no meio. Ideia de medida central. Então, vamos lá. Organizando isso aqui, ficaria 161, 180, 197, 200, 220, 224, 278. A gente organizou em ordem crescente. Eu também poderia ter organizado em ordem decrescente, que daria a mesma ideia. Eu prefiro organizar em ordem crescente. Quem foi que ficou no meio? 200. Então, o número mediano de reclamações recebidas nas 7 primeiras semanas por essa empresa são um total de 200 reclamações. Gabarito letra B. Próxima. O conjunto 1, 2, 3, 8, 5, 7, 6, 9, 4, 6, 2, 10, 3, 5, 3. Representa as notas de matemática de 15 alunos. A mediana desse conjunto é, então vamos lá, organizando em ordem crescente ou decrescente, você vai ter o seguinte, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Quem foi que ficou no meio? Observe que são 15. Vai ficar 7 para um lado, 7 para o outro. Quem foi que ficou no meio? O 5. Então seria a mediana. Gabarito letra B. Próximo. Vale a pena abastecer seu carro com etanol se o preço deste for no máximo 70% do preço da gasolina. Se o preço do litro da gasolina é R$ 6,50, será mais vantajoso abastecer com etanol se o seu preço por litro for no máximo. Então, olha só, na solução vai ficar assim. Abastecer com etanol vai ser igual a 70% de, ou seja, de quanto? Vou multiplicar, de 6,50. 6,50 é 65 sobre 10. Agora eu posso cancelar 0 por 0,
ficou que o valor que eu tenho aqui do etanol para abastecer seria de quanto? 7 vezes 65, que seria 455, sobre 100 vezes 1, que daria 100. Então, veja, para compensar, abastecer com etanol, seria quanto o valor? Deveria ser, só deslocar 2 vezes a vírgula aqui no numerador, 4,55. Gabarito letra A. Próximo. Leia o texto a seguir. Segundo a TIC Domicílios, das 149 milhões de pessoas que usaram a internet no Brasil ano passado, 142 milhões acessaram regularmente a rede, todos os dias ou quase todos os dias. Os que não acessaram todos os dias ou quase todos os dias o fizeram de modo irregular. Qual é o valor que mais se aproxima da porcentagem das pessoas no Brasil que acessaram a internet de modo irregular? Para a solução dessa questão, você vai pegar quem? O total de 149 milhões de pessoas e vai subtrair 142 milhões de pessoas. Consequentemente, você vai ter o total de pessoas que fizeram uso da internet de modo que irregular. Então, vamos lá. Fazendo essa subtração, você vai ter 7 milhões. Agora, o que ele quer saber? Qual o percentual, qual a porcentagem das pessoas no Brasil que acessaram a internet? Então, observa, para saber disso, você vai pegar essa parte em relação ao todo. Quem é o todo? 149 milhões. Então, para calcular isso, o percentual de pessoas que acessaram a internet de modo irregular seria 7 milhões sobre 149 milhões. Eu posso cancelar milhões com milhões, que seriam os 6 zeros, e aí você teria 7 sobre 149. Como eu quero em percentual, multiplico o numerador por 100. Então vai ficar 700% sobre 149. Fazendo a divisão de 700 por 149, nós iremos encontrar quanto? Olha só, 4 vezes 149 dá 596, 700 menos 596 dá 104. Como não dá para dividir 104 por 149, eu acrescento um zero e uma vírgula. Agora eu vou multiplicar o 149 por 6 e isso vai ter como resultado 894. 1040 menos 894 vai dar 146. Como não dá para dividir, acrescenta um zero e coloca agora o 9 como opção. 9 vezes 149 seria 1.341. Isso dá 119. E aí eu continuaria a divisão. Com isso, 4,69 seria aproximadamente 4,7%. E aí você marcaria a letra C como resposta. Próximo. Os juros adquiridos ao investir-se um capital de R$10.000 a juros compostos de 9% ao ano durante um período de 24 meses serão de aproximadamente quanto? Olha só, para nossa solução, nós iremos trabalhar assim. O montante é igual ao capital mais juros. O juro ele é igual ao capital, que multiplica a taxa, que é I, vezes N ou T. Eu prefiro N. Então, como é que a gente junta isso aqui? O montante vai ser igual capital mais a variável J, que é capital, vezes I vezes N. Então, o montante vai ser igual. Esse C eu posso colocar em evidência. C que multiplica 1 mais I. Como é juro composto, eu vou colocar elevado a N. Pronto, é esse aqui que eu vou utilizar. Essa informação aqui. Os valores são capital igual a 10.000, a taxa, que é o I, igual a 9% ao ano. Nós temos ainda o número N, que é o mesmo T, que é o tempo, né, que o pessoal chama, de 24 meses, onde eu tenho o seguinte, vou colocar na mesma grandeza aqui, ano e tem meses, eu vou converter isso aqui para meses. Eu sei que 24 meses são 2 anos, porque um ano tem exatamente aí 12 meses, logo 2 anos seria 24 meses, tranquilo? Agora o que eu vou fazer? Vou substituir aqui, montante é igual, valor do capital, que é 10.000, vezes 1 mais... valor da taxa, 9%, 9 sobre 100, elevado a N, ou a T, isso aqui vale 2. O montante é igual a 10.000 vezes, tirando o MMC aqui, vai ficar 100 e 1 vai dar 100. 100 vezes 1 dá 100. 100 por 100 dá 1 vezes 9 dá 9, mais 9 sobre 100. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, o montante é igual a 10.000 vezes 109 ao quadrado,
sobre 100 ao quadrado. Então, o montante vai ser quem? 10.000 vezes 109 ao quadrado é a mesma coisa de 109 vezes 109. E 100 ao quadrado é a mesma coisa de 100 vezes 100. Então, eu posso cancelar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, meu montante vai ser igual a 109 vezes 109. E isso equivale ao montante de quanto? R$ 11.881. Esse é o montante. Então, veja, agora nós iremos calcular o juros, porque a gente sabe o seguinte, ó, montante é igual a capital mais juros. Ora, qual o valor do montante? 11.881. Igual, qual o valor do capital? 10.000. E o juro é o que eu quero saber. Então, os juros vai ser igual a 11.881 menos 10.000. Então, os juros será igual a quanto? 1.881, que é mais próximo de quem na resposta? De 1.900. Gabarito letra D. Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões. Baixe o material e veja esse conteúdo, principalmente para quem vai fazer prova agora no final de semana para o Instituto Federal de Sergipe, cuja banca é o Instituto Verbena. Lembrando ainda, para que você acesse meu outro canal de informática, que é o Educa Info, onde eu coloquei também uma revisão para quem vai fazer esse concurso aí do Instituto Federal de Sergipe e que serve de base para outros institutos federais. Tranquilo? Sendo assim, eu encerro a correção dessas questões. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!